Glória a Deus. A paz do Senhor, todos os meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez, aqui está o seu irmão em Cristo, Francisco Evangelista, nessa tarde. Queridos e amados irmãos, eu creio que todos os irmãos viram e eu contar um sonho que Deus me deu hoje, que eu creio e aceito por fé, que ali foi uma revelação, uma visão, um sonho. Como a Bíblia fala acerca dos sonhos, devemos respeitar e analisar, né, o conteúdo, tá? Mas quero eu aqui falar de uma coisa muito importante. Irmãos, nós temos visto que as redes sociais, os canais no YouTube, WhatsApp, grupo de WhatsApp, a mídia, que eles falam mídia, grandes e pequenos, sendo que todos sejam igual, somos iguais. Muitos têm divulgado coisas que têm deixado os cristãos, o povo que tem a sinceridade para com Deus, até mesmo confuso. Pessoas que distorcem a palavra, pessoas que distorcem as conversas, pegam gancho. Eu vejo que isso é uma impeculância, Eu vejo que isso o povo estão se perdendo, perderam o temor de Deus, muitos, mais de uma terça parte. Mas, irmãos, a Bíblia não deixa o homem errar, o homem erra porque quer. A Bíblia diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Tá bom? Veja bem. Nós não podemos julgar uns os outros, irmãos. Não podemos. Veja bem. A Bíblia vai falar em Malaquias, livro de Malaquias, 10 e 3 de Malaquias, acerca do dízimo e da oferta. A Bíblia diz que se levar o dízimo e a oferta à casa do tesouro. Tá? Tá bom? Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, que é uma benção, o que você é para Deus? É um tesouro. Eu tenho falado isso muitas vezes e muita gente não tem dado credibilidade, credo, esta palavra. Mas escute, se você é um tesouro, está passando por uma luta, e a Bíblia ainda diz para que não falte mantimento, para que não falte pão e água abundantemente. Aquele que negar uma sede d'água, um dos meus pequeninhos, e o pão, a mim estará negando. Isso é o Senhor falando. Então, meus irmãos, façam uma reflexão agora junto comigo, por favor. Por favor. Na minha pouca inteligência, sabedoria que vem de Deus, porque não é da teologia, não é da letra sem unção. Veja bem, quando você se diz ser um pastor, um líder de uma igreja, que está indo para a igreja, pessoas que deixam o seu dízimo e a sua oferta, muitos estão fazendo diferente, estão desviando. É para os fiéis, irmãos, quando precisa. E tem muitos precisando. Tem muitos fiéis que está faltando pão em casa. Tem muitos que estão cortando sua água, estão cortando sua luz. Tem outros que vivem de aluguel. E tem sinagogas bilionárias. Mas quando bate lá os líderes, os presidentes, querem que vocês... Ele tem contabilista, ele tem assessores, ele tem tudo. Para saber tudo que entra e tudo que está saindo. Mas era muito bom de saber de certeza e se alegrar. Que está entrando na casa do tesouro. Mas a casa do tesouro é esse irmão que precisa, que é um tesouro de Deus. É essa irmã que precisa, que é um tesouro de Deus. Por quê? Porque Deus fez o homem. Eu estou falando vice-versa. Para ser casa e morada do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo de Deus é um tesouro de Deus. Amém? Glória a Deus. Escute. Tem muitas dominações aí. Eu não vou citar nome de nenhuma, mas tem delas aí
que você tiver o segundo casamento, você pode ir lá. Pode assistir o culto, pode levar surra de chicotada. Ele chama de amaziado, chama você de adúltero, de prostituto, esculamba a sua esposa, seus filhos. E seus filhos, muitas vezes inocentes, por que estão chamando isso com meu pai e minha mãe? Aí a Bíblia diz, não há nenhuma condenação para aqueles que estão com Cristo Jesus. É duro, né, irmãos? Receber essas insultos. Mas aí, na hora do dízimo e da oferta, a salva, que chama salva, passa. A mochila, aquela mochila grande, passa. E o dinheiro de todos que estão ali entra. Vai. Mas ele não pode louvar, ele não pode pregar, ele não pode evangelizar, principalmente ela. Eu não estou falando eu não estou generalizando, não é em todas as dominações. Porque quem é liberto não joga o seu irmão em lei de opressor, nem sua irmã. Eu falo isso pelo amor de Deus que Deus tem no meu coração. No início da minha fé cristã, eu também achava que era assim. Que era assim. Né? Porque a palavra diz, aquilo que Deus une, ninguém separa. Mas é o que Deus une. Deus uniu. Mas o homem pode quebrar uma aliança. Deus uniu Adão e Eva lá no paraíso. Adornou um paraíso e colocou Adão e Eva. E eles quebraram a aliança com Deus. Por quê? Porque eles receberam uma ordenança não tocar naquele fruto. E eles tocaram. E qual foi o primeiro resultado? Quando eles tocou naquele fruto e descobriram que eles estavam nus. Eles passaram a conhecer o mal. Eles passaram a conhecer a sensualidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós cristãos e não cristãos, tem raciocínio. Você sabe o mal que você pode praticar ao seu irmão. Você sabe o mal que você pode praticar à sua irmã. Você que se diz ser um líder, ser um pastor. Se há alguém necessitado na igreja, é necessário, irmão, que todas as sinagogas. Se no Brasil e em todos os países, verdadeiramente tivesse uma casa, que chama Casa do Tesouro, levantada por todas as dominações, não quero saber qual é ela. Eu não vou falar em praca. Por todas as nações, em cada um país tivesse uma casa do tesouro, e os administradores, como assim tem os bancos do Brasil, Bradesco, Banés, Itaú, todos a arrecadação fosse para aquela casa do tesouro, vamos supor aqui no Brasil, fosse para a casa do tesouro, para quando o membro da igreja, uma ovelha, ferida, desgarrada, sem ter o dinheiro da sua água, sem a luz, sem o gás, seus pequenos passando necessidade, fosse lá e dissesse, eu congrego na igreja de Deus. Eu faço parte da igreja de Deus. E os tesoureiros, os administradores que estão ali, fizessem uma visita nesse lar e ajudassem essa família. Seria difícil comprar um lote de terra, vamos supor, o meu lote, o menos. 7 de largura, 8 de largura, com 25 de fundo, documentasse, levantasse uma casa. Será que ia embora o dinheiro da igreja todo? Da casa do tesouro? Não ia. Fazia mutirões para ajudar as pessoas que estão morando em ruas. Pessoas que estão sendo despejadas. Aí só bota a culpa no governo. Governo A, governo B, né? Plano do governo tal, plano do fulano tal, que não deu certo, que não deu certo. Só fala nisso e o povo de Deus não se movimenta. Só pensa em si, nas suas metrópoles, no seu bom estado, na sua boa estadia, na sua boa cama, no seu bom sítio, na sua boa boiada, né? Na sua boa comida, enquanto seus irmãos estão perecendo. Olha o exemplo que Deus deu entre Lázaro e o mendigo Lázaro e o rico. Lázaro comia das migalhas, caía na mesa daquele rico junto com os cães.
E a Bíblia fala que Lázaro estava cheio de chaga. Aquelas chagas eram tão grandes que os cachorros lambiam, com todo respeito a vocês. É pesado as palavras, mas eu tenho que falar. Lambia as feridas de Lázaro. Os cachorros lambiam. E Lázaro comia dos restos das migalhas que caía da mesa daquele rico. Mas aquele rico era uma base. Será que aquele rico era mau? Mas ele estava colocado no lugar do mal. Mas ele não era tão mau. Que eu sei que uma pessoa cheia de ferida, talvez Lázaro tinha dificuldade até para tomar um banho, cheirava mal. Mas ele rodeava aquela mesa do rico e comia junto com os cães, e o rico não expulsava ele, que o rico podia ter autoridade de fazer isso. Mandar um capataz dele lá e expulsar. Não, ele comia ali. E o rico deixava ele comer. O rico podia dizer, você está fedido, sai daqui, você está perturbando minha família, sai daqui, você está perturbando meus cães. Hoje tem pessoas, se o mendigo bater na sua porta, ele manda a secretária, o assessor, e vai lá, quem é? É o mendigo, manda ele trabalhar. É um cachaceiro, manda ele trabalhar, é um drogado, manda ele trabalhar. Aqui não tem comida para preguiçoso, não. Manda ele trabalhar, eu vivo da fé, eu vivo da obra do Senhor. Não, você vive de extorquiar o povo de Deus. Cadê o tesouro que está indo lá para casa? Hein? Do tesouro que você diz que é o tesouro. E não tem essa casa do tesouro. Se tivesse, o cristianismo verdadeiramente existisse com amor de Deus nos seus corações, porque eu sei que tem homens e mulheres de Deus que faz isso. Ajuda bastante. Eu não estou generalizando, irmãos. Seria uma benção. Faça umas reflexões. Agora, pare um pouquinho aí, irmão. Para um pouquinho aí, minha irmã, na hora do seu almoço agora. Lembre agora daquela mãe de família que está no lugar que vão cortar a luz dela, que vão cortar a água. E os seus pequenininhos não têm um alimento adequado para se alimentar. Como está essa mãe? Como está esse pai? Como está essa própria criança abandonada, jogada à sorte? Mas que bom que Deus diz que não tem o inocente como culpado, e nem o culpado como inocente. Quem são os culpados disso? São os homens que Deus levantou e deu prosperidade. Aleluia. O nosso Senhor Jesus Cristo apostou em você, meu irmão. Apostou em você, minha irmã. Hoje você anda ostentando em desfile de moda. Em desfile de moda. A igreja está virando desfile de moda. A igreja está virando ponto de encontro, de falar sobre os patrimônios, sobre a riqueza, e não fala sobre as coisas do alto, espiritualmente. Lembre, esvazie o celeiro ajudando a quem precisa. Não esvazie o celeiro de quem já não tem nada. Tem tão pouco. Tem muitas sinagogas aí, templos. Se você não for um dizimista fiel, um ofertante fiel, você não tem direito nem na ceia. Nem na ceia. Você não é visto. O pastor passa na igreja, os obreiros, pega na mão de todos ali. Você, por ser um crente ali, fiel a Deus por muito tempo, tá ali, não está dizimando, não está ofertando, ele não lhe dá a paz do Senhor, não pega na sua mão. Ele vai dizer que você está em pecado. Assim o sacerdote ali fez com Ana, quando orava pedindo o seu filho para presenciar ao seu marido e também deixar na casa de Deus. E Deus respondeu a oração de Ana. Agora eu quero perguntar para vocês: cadê o povo que orava? Cadê o povo que acreditava na oração? Em tudo, por tudo, irmãos, que vocês fizerem, a oração ainda é um escape. A oração com fé. Não é oração forjada. Oração porque a sua conta bancária está crescendo. Oração porque o seu carro vai trocar de carro. Uma oração
porque está entrando dinheiro na casa do tesouro, mas o tesoureiro é Judas. O tesoureiro daquela casa é Balaão, que gosta de dinheiro. Amante de Balaque. Balaque representa o diabo. Balaão representava ali a traição. Judas representava o tesoureiro de Jesus. O melhor amigo de Jesus. Mas Judas também representou a perdição da própria alma dele por um saco de moeda. Quero eu te dizer, irmão, ainda que você seja rejeitado, aonde você está indo, oh glória a Deus, não desista do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele quer ouvir a sua voz. Ele quer sentir a sua dor. Ele quer tomar para ele a sua dor. Aleluia. Glória a Deus. Eu vi um testemunho, uma certa feita, de um mendigro. Ele era um mendigro e morador de rua. Ele estava cabeludo, o cabelo virado aquela bucha, aquela estopa. E ele andava nas ruas. E um dia ele andando na rua encontrou um servo de Deus. E aquele servo de Deus estava evangelizando. E nesse tempo do evangelismo não era essa oportunidade que nós estamos tendo agora aqui de falar a verdade. Não de contender com nossos irmãos. Não de fazer meme. De fazer caricatura. Dessa tal de refutagem. De discriminar uns os outros. De querer ensinar um linguajar a qual eu não sei falar, a minha língua não desdobra para falar o linguajar de muitas pessoas. Amém? Que diz ser intelectual. E é sábio da letra, mas a letra sem unção. Aquele mendigo passou por um servo de Deus humilde, que estava evangelizando. Muitas pessoas pregavam aquele folhetozinho. Dobrava na mão e jogava fora. Muitos também aceitavam e saía lendo. O mendigo pegou e o morador de rua, o mendigo, o andarino, pegou aquele folheto com aqueles cabelão grande, todo feito de estopa, ticom, a roupa suja, pesada de suja, com um saco nas costas. Ele pegou aquele folheto. E quando ele pegou aquele folheto que abriu, estava escrito: eu sou o teu pastor, nada te faltará. E ele cheirou aquele folhete. Quando ele cheirou aquele folhete, ele sentiu um cheiro gostoso, um aroma gostoso. Ele disse: eu vou procurar onde é que está o dono desse cheiro. Eu vou procurar onde é que está, aleluia, o vaso. O vaso que solta esse aroma tão gostoso. E ele saiu. E ele saiu andando. Ali por volta das 7 horas da noite, ele encontrou uma igreja aberta. Uma congregação aberta. Do templo central da Assembleia de Deus, chamada de Assembleia dos Santos. Quando ele entrou ali, quando ele chegou ali, ele começou a sentir o cheiro mais forte. O cheiro saía lá de dentro. Oh, glória a Deus. Tinha um homem de Deus pregando a palavra. Porém, ele não sabia quem era esse homem de Deus. Mas ele estava pregando com a ousadia de Deus. Era um simples homem de Deus. Era um homem capacitado. Era um homem de jejum e de oração. Era um homem que pagava preço. Oh, glória! E quando ele foi para entrar na porta da igreja, um obreiro tomou a frente dele: tu não podes entrar aqui. Sempre tem um tropeço no caminho do homem que quer se converter a Deus. Do homem que quer servir a Deus. De um homem que tem arrependimento. Sempre vão dizer que ele é louco. Sempre vão dizer que ele é analfabeto. Sempre vão dizer que ele não sabe de nada. Mas aprenda com Deus. Aprenda as coisas que vêm do alto. Não aprenda da letra sem unção. Procure a buscar de Deus as coisas, o oculto escondido. Os frutos do Espírito. Os dons de Deus. Aleluia. E ali, irmãos, ele foi entrando. O obreiro botou a mão: não, tu não pode entrar aqui, tu está sujo, fedido. O pastor de lá olhou.
Aquele simples pastor olhou e disse: deixe o homem entrar, seu carnudo. Carnal. Aí é uma alma. E uma alma é preciosa para Deus. Deixa ele entrar e vir aqui onde eu estou. Ele entrou e foi direto para lá e ele cheirava e cada vez que ele cheirava ele sentia mais o cheiro saindo lá do trono. Quando ele chegou lá, glória a Deus, era aquele homem que tinha passado naquele dia evangelizando ele. Evangelizando ele. Ele disse: tu vieste aqui? Eles vim. Desde o dia, da hora que você me deu. E daquele dia que você me deu aquele folheto. Que eu passo, aleluia, a sentir o cheiro. Eu quero saber quem é esse cheiro. Da onde vem esse cheiro? Ele disse: é Deus. Ele é a rosa de Saron. Ele é o lírio dos campos. Ele é Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Ah, foi você que me deu aquele papel. Esse papelzinho aqui foi você que me deu. Eu disse: sim. Ele olhou de volta, estava escrito diferente já. Conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Deus renova a palavra ou não? Renovou. Renovou, Deus mudou a visão daquele mendigo. Ele disse: sente ali. Ele sentou. Ele pregou, o mendigo chorou. Aqueles cabelos feitos de estopa ali, ele tirava assim e passava no rosto. Oh, glória. A igreja passou toda a orar, toda a chorar. E todos abraçaram aquele mendigo. Terminou o culto, ele fechou as portas da igreja. Disse: olha, cada um de nós tem um papel a fazer. Aquele humilde pastor é acolher as ovelhas da casa do Senhor, que está no aprisco. Está aqui uma. Olha, eu vou te mudar fisicamente. Espiritualmente, o Senhor Deus vai te mudar. O mendigo disse: amém. O que você queria mais agora? Ele disse: eu queria comer. Depois eu queria tomar um banho. E depois o que você queria? Eu queria ter um canto para dormir, uma roupa boa para vestir. Ele disse: pois você veio na canto certo, é aqui mesmo. Eu tenho um abrigo ali atrás, só para isso. Você vai ver quantos tem lá. Quantos tem que Deus deu oportunidade e eles já estão querendo sair para voltar para a rua. E ele disse: não, mas eu quero ficar. Foi lá. Tiraram o cabelo dele. Mandaram ele tomar um banho. Tiraram o cabelo, mandaram ele tomar um banho. Vestiram uma roupa nele. Boa. Deram comida boa a ele. Ele aceitou Jesus. Permaneceu ali. 3, 4 anos atrás, ele era um obreiro da casa do Senhor. Ele estava lá no lugar daquele outro obreiro carnudo, que não ficou, foi embora. Tem pessoas, irmãos, que são chamados, mas não são escolhidos. Só são chamados. Vem pelo oba-oba, pelo brafafá. Vem pelas riquezas terrenas. Como assim esteve aqueles 2 jovens que seguiram Jesus. Eles queriam riqueza. Quando Jesus respondeu para ele: o filho do homem, ó, a raposa tem as suas tocas, os corvos têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde inclinar a cabeça. Eles foram embora, porque eles queriam beleza terrena. Mas aquele homem não queria isso. Aquele homem queria o que eu quero, o que você quer. Queira salvação. Queira viver eternamente com Jesus. Porque após a morte, segue-se o juízo. O espírito de vida que Deus te deu, ele não vai morrer. Que seja por bem ou por mal. Ele viverá. Ele viverá. E se você partir com Cristo, ele vai viver para gozar. E para julgar aqueles que não quiseram obedecer. Porque os que partirem em desobediência, sem misericórdia, sem amor no coração, eles ficarão com o inimigo. Pois os seus espíritos de vida ficarão vivos também. Só que tem uma coisa, eles vão lembrar de todo o mal que eles fizeram para receber a tortura do inimigo. O salário do pecado é a morte. Eles perderam a vida de gozo. Mas aquele mendigo, aquele andarino, ficou ali como obreiro. O que eu quero dizer com isso?
Eu quero dizer para você, talvez que está querendo desprezar a casa do Senhor. Você, minha irmã. Você, meu irmão, que há anos luta esperando a sua vitória, a sua bênção. E talvez já tenha passado noitadas de joelho. Talvez tenha passado provação de pão, de fome. Aleluia. Talvez você não tenha sido visto pela mídia, pelos gideões missionários. Talvez você não tenha seja visto pelos bons samaritanos, com a qual diz são. Talvez vocês não tenham sido visto pelas emissoras de televisão, pelo mundo gospel, que aplaude o inimigo. Mas vocês têm visto Deus operando prodígios e maravilha. Continue assim, criando no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui, irmãos. Eu estou aqui. Eu creio nessa palavra e aceito por fé. Por isso que eu estou aqui todos os dias, sendo criticado, perseguido. Tem pessoas que fazem comentário. Ele está corrido das leis. Ele é fugitivo. Ele é isso, é aquilo. Ei, eu fugi das mãos do inimigo. Eu tinha 22 anos. Estou com 55 anos. Me assujeito ao meu Deus e rejeito o inimigo. E ele foge de mim todos os dias. Tudo que eu tenho que passar aqui nessa terra, eu passarei orando, dando glória ao Senhor e dando graças a Deus por tudo. Eu espero que vocês entendam uma coisa. Sem santificação, sem pagar um preço, jamais você verá a Deus. Se essa casa do tesouro que eu estou falando existisse em todos os países, a igreja de Deus, verdadeiramente, o povo que usa o nome de Jesus, tivesse amor e misericórdia nos seus corações, os governos, os prefeitos, o governo estadual e federal, o governo presidente da república, pastores, senhores juízes, promotores de justiça, casas de caridade, todos os benefícios, seria preenchido a lacuna que falta ser preenchido para ajudar uns aos outros. Aí sim, os direitos seriam iguais, mas não estão sendo iguais. Hoje, seu fulano consegue seus bilhões e seus bilhões, bota um funcionário, paga o salário mínimo. Nunca vai mudar o nome, sempre é salário mínimo. Por quê? Muitas vezes o salário mínimo não dá nem para pagar a água e a luz. E a comida. O custo de botar uma criança no colégio e educar uma criança. O custo de você ver o seu filho pedir o pão e você não ter para dar. Isso é doloroso, irmãos. O custo de você olhar para o irmão e para a irmã que precisa de uma simples cirurgia. Ah, mas Deus cura. Não. Espere. Deus não condena a medicina. Deus não condena as leis quando ela é justa. Deus diz que não tem o culpado como inocente. E nem o inocente como culpado. Vocês têm que acreditar numa coisa. A medicina quem construiu foi Deus. Todos os remédios foram construídos por Deus. Quando você está com dor de cabeça, muitas vezes você ora. O irmão ora, a irmã ora e não passa. Você precisa tomar um comprimido. Você precisa tomar um analgésico para passar. Quem foi que fez? Da onde foi criado? Da ciência. Do estudo da ciência humana. Mas o conhecimento veio de Deus, a sabedoria veio de Deus. Foi Deus que deu o homem. Existe um animal do campo, chama-se cobra. É peçonhenta. Se ela morder um ser humano, ele é socorrido pelo próprio veneno dela. Se é que ele chega lá naquele canto, antes de ser imobilizado e até morto. Se Deus quiser, ele vive. Se Deus não quiser, ele não vive mais. Se ele estiver preparado de servir a Deus, Deus leva ele, seu espírito, para o lugar de descanso. E se ele for um desobediente, rebelde a Deus, ele vai para o lugar de tormento, aquele espírito.
Quem é que alimenta os animais do campo? Quem é que alimenta os passarinhos? Que não trabalha para ninguém. E a Bíblia diz, nem Salomão, com toda a sua glória e sua sabedoria, não se vestiu bem, ou nem os lírios do campo. Observe, irmãos. Talvez eu não seja um bom conselheiro para vocês. Talvez eu não sou um bom pregador. Talvez eu não sou um servo de Deus aos olhos de mundo. Mas eu faço a vontade do meu Criador. Eu sinto sede de justiça. Eu tenho vontade de dizer para todos, sem fé, é impossível o homem agradar a Deus. É impossível o homem agradar a Deus sem fé. Mas a fé, ela tem que ter obra. A fé sem obra, ela é morta. Ela é morta. A fé sem obra, ela é morta. Morta. O que está acontecendo? Os líderes, que se diz mestre da lei, professores da lei, convoca milhares e milhares de pessoas para assistir um congresso. Termina, a sua conta bancária está recheada. E muitos irmãozinhos daqueles que foram ali, ao chegar em casa, não tem nada para se alimentar. E foram lá e renderam glória ao Senhor. Mas o Senhor é justo. O Senhor é justo. O Senhor castiga o filho a quem ama. O pai castiga o filho a quem ama. Muitas vezes Deus permite que vocês vão ali, para vocês descobrir quem é os lobos, quem é os mentirosos, quem é aqueles que Jeremias falou, quem é aqueles que Isaías falou, que por fim dos tempos, ele vinha em peles de ovelha, mas por dentro era lobos devoradores, saqueando a cidade sem muro e comendo a gordura das ovelhas. Hoje tem ginásios que fecham as portas para cobrar ingresso, para ouvir um pregador que se diz ser famoso. Não vou citar nome de ninguém, mas vocês sabem. Para ouvir um cantor que se diz ser famoso. Para apagar as luzes e muitos celulares acenar porque não tem mais fogo de Deus. O fogo que tem é de palha. Pula, no outro dia está rouco, com dor de cabeça, com pressão alta, dores de ouvido, dores de cabeça. Isso é um insulto a Deus que vocês fazem, tirando dos inocentes, tirando o pão da boca dos inocentes e lançando aos cães, os lobos devoradores. Cidade sem muro são pessoas que não têm conhecimento da eficácia dos frutos do Espírito, da eficácia, da glória de Deus, do amor de Deus, da libertação que Deus tem. Deus diz, a fé vem por ouvir, mas tem que ouvir homens preparados, mulheres preparadas, tem que ouvir pessoas que têm intimidade para com Deus, tem que ouvir homens e mulheres que têm amor ao próximo, que derrama lágrimas. Aleluia! Jesus de Nazaré, ele chegou ao ponto de suar sangue, a saber o quanto ia pagar um preço tão caro para comprar a minha alma e a sua alma, mas muitos não estão valorizando. Os homens estão insultando a Deus. Mais de uma terça parte dos homens insulta a Deus. Muitos até se suicidam. Ainda tem pastores e pastoras que dizem que ele foi para o céu, foi para o descanso porque se suicidou-se. Deus antecipou a ida dele para o descanso. Não, senhora, não, senhor. A Bíblia diz que o suicida não entra no reino do céu. E o homicida. Você se torna homicida, seu pastor. Você se torna homicida, senhora pastora. Quando você prega isso. Diz que uma pessoa se suicidou, tirou a sua vida, para se encontrar com Jesus. Jesus não tem pressa na tua morte. Jesus não se anima com a morte do ímpio. Como é que você mata o templo, o seu corpo que é templo e casa de morada do Espírito Santo, para antecipar, para se encontrar com Cristo? Vocês são o que de Nerode, que queria fazer uma escada para subir para o céu? Quer dizer que você se matando, você vai subir. Vocês vão descer para o fogo infernal. É isso, irmãos. Eu quero agradecer a todos.
deixar essa linda palavra aqui, porque para mim é uma grande palavra. Aqui não é a teologia. Aqui não é a psicologia. Jesus nunca estudou nem sequer um dia. Jesus nunca fez ciência, matemática, psicologia, teologia. Jesus nunca fez medicina, mas ele é doutor dos doutores, é médico dos médicos. Ele nunca estudou para ser juiz de direito, mas ele é juiz de juiz. Jesus nunca estudou para ser advogado, mas ele é advogado dos advogados e está para vir como juiz de juiz para julgar todas as nações, grandes e pequenos. Aleluia. Todos que passaram por aqui para a terra, que estão sepultados, os restos mortais estão lá. Eles não ressuscitaram. E Jesus não é resto mortais. Jesus ressuscitou. E ele vive. Ele vive. Por isso que eu estou aqui. Porque eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E vive em você, minha irmã. Em você que está vivo. Tem a oportunidade de se arrepender. Conta o seu pecado, se humilhe. E os humilhados serão exaltados. E aqueles que choram serão consolados. É isso. Tenha compaixão. Tenha piedade. Deixa a misericórdia de Deus entrar no seu coração. Ajude a quem precisa. Quem tira de quem não tem para dar a quem tem tanto, está em pecado diante de Deus, não tem Espírito Santo. Você tira da boca dos seus filhos. Eu conheço pessoas, irmãos, que são dizimistas de uma tal maneira que falta o gás e ele tem o dízimo. O gás, faltou o gás da cozinha. Os filhozinhos dele ficam chorando com fome, ele vai lá e leva o dízimo. Porque Deus vai dar em dobro. E não acontece isso. Porque a obra de Deus começa de casa. Bota a tua casa em ordem. Seus filhos não são seus, são herança de Deus. São tesouro de Deus. Como é que você deixa o tesouro de Deus? Por que você não deixou na casa de Deus? Hein? Não é para levar o dízimo e a oferta para a casa do tesouro? O tesouro de Deus está dentro da sua casa. O tesouro de Deus está do lado da sua casa. O tesouro de Deus está na rua. O tesouro de Deus está em todos os lugares. Mas não foi fundado um banco de dados aqui para ter o tesouro de Deus no país, chamado Brasil. E nos outros países. Se desperte, igreja. Se desperte. Que o inimigo está com a bacatela muito grande. O inimigo está com um bolso igual a bolso. Aleluia. Glória a Deus. De canguru. Carregando, aleluia, milhões de pecados. E levando milhões e milhões de pessoas. Abarrotando de pecado. Nos seios de Satanás. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor. Esse é seu irmão em Cristo. Francisco Evangelista. Perseguido. Caluniado. Mas não vou parar. Vou sempre estar pregando e orando por todos. Amém. Isso foi o que o Senhor me deu. Escute e guarde ao seu coração. E medite. A palavra que o Senhor manda vocês meditar. Isaías 3, versículo 3. Capítulo 3, capítulo 3 de Isaías, versículo 3 e 16. A seguir. Leia isso aí. Leia isso aí. Ah, mas ele conhece. Não conheço. Sei nem o que está escrito. Eu estou falando pelo impulso e o toque do Espírito Santo de Deus que está mandando eu falar. Isaías, capítulo 3, versículo 3, a seguir. A seguir. Amém e amém. E a paz do Senhor.